Cara, imagina esse cenário. Você tá em uma casa no meio de um tiroteio e um tanque pega e atravessa a parede do seu lado. Um caça passa por cima de você, quebrando a barreira do som em alta velocidade. E pra ti é uma adrenalina do caralho jogando aquilo, mas pro computador é um pesadelo matemático. Enquanto a maioria dos shooters nos anos 2000 não quebrava nenhuma lâmpada do cenário, o Battlefield seguiu um caminho totalmente contraditório. E também o caminho mais difícil, que é o caminho da simulação. Hoje a gente vai ver como a DICE programou a Frostbit para entregar o melhor da guerra no nosso computador. E como a maioria dos jogos, tudo começou com frustração. A DICE, lá na Suécia, percebeu que as engines da época eram muito boas para iluminação, como a Unity ou a Unreal Engine, mas eram péssimas para cenários de destruição. Eles precisavam de algo novo, algo que fosse muito melhor do que já tinha no mercado. E é aí que nasceu a Frostbit. O segredo, cara, não era só fazer um jogo bonito. A sacada foi a programação modular. Em vez da casa ser um objeto único e indestrutível, os programadores fizeram ela em modelos diferentes, quadros lógicos. Por exemplo, a gente tem 4 quadrantes em uma casa. Se uma granada atingir o quadrante 1, aquele quadrante vai ser destruído, mas os outros 3 quadrantes vão ficar intactos. Se um tanque passar pelo meio dos dois quadrantes 1 e 2, aqueles 2 quadrantes vão ser destruídos na hora, mas os outros 2 da frente vão ficar intactos. Entendeu como é que funciona? Daí, esses códigos que eram destruídos no processador, ele era uma loucura, porque na teoria funcionava assim: desative a renderização da parede e ative a renderização dos escombros, mas na prática era um pesadelo para o processador. Mas foi em Bad Company 2 que a coisa ficou séria com o Destruction 2.0. Aqui a programação do jogo mudou de quebrar paredes para quebrar a porra toda. Os engenheiros de software criaram um sistema de integridade estrutural. Cara, imagina que um prédio ele tem pontos de suporte, pontos de prioridade, e quando vocês pegam e destrói ele, o código da física do jogo envia uma mensagem para a engine: a gravidade agora é maior do que a resistência. E o resultado da gravidade ser maior do que a resistência do prédio é um colapso geral, aquele prédio cai. O prédio inteiro colapsa de uma maneira procedural. E o detalhe, mano, tudo isso aqui acontece em multiplayer. O maior desafio disso aqui não é a destruição em si, mas sim o netcode. O servidor basicamente precisa dizer para 64 jogadores que um prédio inteiro caiu tijolo por tijolo e na mesma posição milimétrica, onde cada tijolo caiu. Por exemplo, se o servidor falhar por 10 milissegundos, você morre para um cara que estava atirando em você de uma parede que caiu, mas para ele ainda não tinha caído. Em Battlefield 3, a DICE colocou uma nova tecnologia no jogo. Eles integraram uma tecnologia chamada Enlighten. Por exemplo, no jogo, sabe quando você atira numa lâmpada e a sala inteira fica com a iluminação baixa? A sala inteira fica escura? Isso é iluminação global em tempo real. A maioria dos jogos pega e assa a iluminação tipo de uma sala ou de um galpão, mas o Battlefield 3 não. No Battlefield 3, a luz é calculada enquanto você joga. Se uma parede cai, a luz do sol pega, entra na sala e ilumina o jogo em tempo real. E cara, isso exigiu uma renderização do caralho nos algoritmos para pegar e não fritar as placas de vídeo dos computadores. E além da iluminação do jogo, a gente não pode esquecer do áudio, que o Battlefield ele utiliza um sistema de HDR áudio. O código do jogo ele prioriza os sons baseado na distância e no perigo do som. Se um tanque pega e atira perto de você, por exemplo, a engine automaticamente abaixa o som ambiente dos pássaros e do vento, simulando a mesma maneira que o ouvido lida com a pressão ali da morte. E cara, olha só, para você entender um pouco do tamanho e da amplitude desse desafio, num jogo comum, por exemplo, como o CS, o jogo ele só precisa saber onde é que você está e onde é que você está atirando. No Battlefield, por exemplo, ele precisa processar milhares e milhares de objetos. Se você está atirando, se você está atirando em mais de uma pessoa, se você está atirando em paredes ou carro, ou se você está atirando de um tanque, de um helicóptero ou de um jato. Se você atira numa casa, por exemplo, e aquela casa explode, o jogo precisa pegar e explodir aquela casa para 64 jogadores. O jogo precisa enviar um código para 64 jogadores de que aquela casa já não existe mais, que aquela casa está em destroços. O jogo precisa informar para cada jogador onde é que está cada pedaço de concreto. E isso nos leva ao famoso tick rate. Nos primeiros anos de Battlefield, o Battlefield rodava a 30 Hz, ou seja, tudo o que estava acontecendo era atualizado 30 vezes por segundo. Quando a destruição ficava intensa demais, o jogo sofria para enviar tantos dados para o servidor. Isso aí causava o famoso rubber banding, aquele lag chato pra caramba que quando você corre dentro do jogo, o personagem pega e volta para o mesmo lugar, porque aquela mensagem não foi enviada para o servidor. E a solução da engenharia dos criadores do jogo foi criar o
Client Side Physics. Basicamente, o jogo pega e fala, a parede caiu. Mas como cada pedacinho de tijolo que cai no chão é calculado pelo seu PC e não pelo servidor, isso causa às vezes os bugs, os lags dentro do jogo. Isso economiza a banda, porém cria lag. É basicamente um truque dentro do jogo para manter o jogo um pouco mais fluido no multiplayer, porém vai pedir um pouquinho mais da tua máquina. Agora vamos falar da engenharia do som do Battlefield, o famoso Sound and Ray Tracing. Mano, a DICE apenas não gravou sons de armas reais. Eles basicamente gravaram o som e a maneira como ele se comporta no ambiente. Eles usam uma técnica chamada Obstruction and Occlusion. Por exemplo, se tu tá dentro de um prédio e um tanque pega e dispara lá de fora, o código do jogo pega e filtra o som daquele tiro, deixando apenas o grave, se abafando através da parede, então criando um efeito de realismo para o jogo. E se aquela parede que antes abafava o som explode, aquele filtro desaparece, então você começa a escutar o grave e o agudo do som daquele tiro de tanque. E agora, no Battlefield 4, eles tentaram o impossível, que seria o Levolution. Aqui, mano, a escala do jogo era tão grande que a física procedural que a gente tinha visto ali no Battlefield 3 já não era mais possível de ser feita. Derrubar um arranha-céu dentro do jogo para 64 pessoas simultaneamente fritaria os servidores da DICE. E a solução dos programadores novamente foi muito genial, uma espécie de gatilhos com pré-renderização. O prédio meio que cai de um jeito ensaiado, mas os objetos que ficam no chão são objetos físicos reais, são objetos da maneira que o prédio realmente foi destruído. Então se um tanque atira da esquerda para a direita, os objetos vão ficar na maior parte da direita. Se um avião pegou e atirou de cima, o objeto vai cair em tempo real, onde é que ele devia cair, da mesma maneira que acontece na física. Então programar Battlefield é basicamente equilibrar 3 pratos: destruição total, escala massiva e o multiplayer do jogo. Cara, e nem sempre a DICE acerta. O jogo é repleto de bugs, mas é impossível você criar um jogo dessa magnitude, desse tamanho, com tanta destruição e com tanto cenário sendo modificado ao mesmo tempo, sem haver bugs, tá ligado? E é inegável que a Frostbit empurrou drasticamente toda a indústria para frente. E hoje a gente vê aquela engine da Frostbit sendo usada no FIFA, por exemplo, ou em jogos de corrida. Mas no FIFA seria muito mais simples de pegar e programar o jogo, porque a gente tem 22 jogadores contando com o juiz e a bola. Então todos os objetos meio que são objetos maleáveis para programação. Inclusive, eu não vou falar muito aqui nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é sobre Battlefield, mas eu vou deixar no link aqui, ó, no card, para você ver lá, que a gente tem o vídeo do FIFA, beleza? Então, ó, é nóis. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, demorou? Deixa teu like, se inscreve no canal e é nóis. Um beijo do Magro.